Olá, boa noite. Aqui é a professora Renata Santiago, professora Andréa, e a gente está aqui hoje, né, com a Cris. Prazer enorme estar recebendo a Cris aqui na nossa disciplina de Indústria Criativa. Cris Cristiane Arruda, né? Eu vou apresentar a Cris para a gente entender como é que vai ser um pouco essa conversa e como que a trajetória da Cris diz do que a gente tem trabalhado em sala de aula e resume, expressa e expande o conceito da indústria criativa. Então, boa noite a todas e todos os alunos. Vamos lá começar essa imersão da Cris. A Cris é artista plástica e visual, formada em arquitetura e urbanismo pela UFC e pós-graduada em imagem de moda pelo Senac São Paulo. A Cris é ganhadora do concurso de Novos Talentos do Dragão Fashion em 2000, com o tema Iconografia Nordestina, em que transformou a rede de dormir em roupas femininas de alta costura. Já participou, em 2018, da Corporate Fortaleza com a vaquinha formosa Chita Caju. Expôs no Fruto Nosso, de curadoria da LWD Fortaleza para a Semana de Design Ceará, e em 2020 participou de 3 exposições coletivas: Novos Olhares para Mona Lisa, releitura de Tarsila para o Arte por Artista, e atualmente na exposição Arte por Artista no Espaço Cultural Ana Amélia, no Hotel Sonata Iracema. Cris, boa noite, Boa muito noite. obrigada por estar aqui hoje. É um prazer, sempre bacana estar aqui, né? Poder apresentar o meu trabalho para as pessoas que estão começando, né? Dentro do universo da moda, da arte, do design. Isso. Deixa eu passar, vou colocar aqui mais pertinho, né? Agora não para ouvir, né? E é sempre bacana, eu fico muito feliz em poder falar um pouco da minha trajetória, né? Isso. Do que eu de tudo que aconteceu desde o comecinho e como eu estou hoje e como isso transformou, Uhum. né, o meu trabalho e a pessoa que eu sou hoje, né? Porque isso é um reflexo. Cris, e assim, já na tua fala inicial, agora você vai apresentar seu trabalho, a gente vê que para você não há separação, né, entre arte, entre vida, entre obra, e o quanto que a área do design ela atravessa, não é, vários saberes, vários fazeres, e o design é isso, né? É essa ciência que pensa essa inovação e como que a gente pode solucionar problemas de forma criativa e melhorando a vida das pessoas, né, a partir da nossa própria vida. Com Então, conta certeza. aí tua trajetória e daqui a pouco a gente conversa mais. Olha, assim, eu acho que a gente vive o design, né? A gente está toda hora olhando coisas novas, coisas que vão acontecendo. Tudo que está ao nosso redor, ele vai nos tocar, né? Isso vai nos tocar de alguma forma e isso vai se refletir como a gente pensa o mundo, né? Ou nas cores, ou na textura, ou como aquilo ali vai se desenrolar, né? E se transformar em um objeto. Então, desde a época que eu era arquiteta, a gente diz eu era, mas eu nunca deixei de ser, né? Eu sou uma arquiteta. Mas desde o tempo que eu trabalhava somente como arquiteta, eu ouvia muito dos meus professores que o traço era muito importante, né? Que assim a gente tem que ter responsabilidade na hora que pega o lápis e traça no papel, porque aquilo ali se transforma a vida de uma pessoa, né? Então, eu sempre me atentei muito a isso, assim, sempre que eu vou começar um trabalho e tudo, eu peço tipo a bênção. Geralmente eu peço para minha avó, para as pessoas, para os meus, né, para quem acredita, os meus santos de proteção, que aquilo ali venha e que ajude, né, de alguma forma a transformar a vida de uma pessoa, ou pelo simples olhar, né? Ela vai olhar aquele trabalho e vai achar interessante, vai querer de alguma forma se aprofundar. E eu acho que a arte, né, é muito isso. A arte depende muito de quem está vivendo, do que vê, do que ela transmite. E assim, eu não consigo desconectar uma coisa da outra, né? Para mim, a arte, a arquitetura, a moda, o dia a dia é uma coisa só. Eu acho que tudo me inspira. E, assim, muitas coisas me inspiram, mas o que mais me inspira é a natureza, né? A natureza é uma coisa que é muito forte no meu trabalho. Então, a paleta de cores, as formas florais, essa coisa do feminino, que eu acho que é muito, muito essa coisa
da mãe natureza mesmo, né? Isso é muito forte em tudo que eu faço. Mesmo quando eu fazia roupa, né? Porque eu fui, assim, mesmo da arquitetura, na roupa, nos objetos, eu vejo esse traço muito forte. Essa coisa do feminino, do curvilíneo, do orgânico, as coisas que vão se transformando e que vão seguindo vão percorrendo um caminho fluido. Assim, eu não sou muito dessa parte, eu não sou nada racional, né? Digamos assim, racional, eu nem tenho uma caixa. Não, pelo contrário, eu acho que até na forma de acontecer o trabalho, eu deixo também muito por conta do acaso. Porque eu acho que o acaso é super importante nisso. Eu esqueço toda a vida. O acaso ele é muito importante para essa fluidez do trabalho, para esse trabalho sair orgânico, né? E, assim, vocês querem que eu vá falando e mostrando um pouco aqui do que eu, né, para ilustrar? Aí tem uma foto minha, né, que mostra muito essa coisa. Eu sou muito colorida, sou muito estampada. E tudo isso está presente, né? É muito difícil eu ter uma peça que não tenha cor, que não seja colorida, que não tenha um floral em evidência. Aqui eu estou mostrando quando eu comecei, mesmo quando eu trabalhava como arquiteta, a arte ela era muito importante no meu trabalho. Sim, eu sempre gostei muito de fazer as apresentações. Tanto é que eu mesmo sendo estagiária, eu era contratada pelos outros arquitetos para fazer as apresentações dos trabalhos deles. Porque eu tinha essa coisa lá na veia, né? Então, aqui eu trouxe eu trabalhei muitos anos na IMESC, que é uma empresa até... O Leonardo, que era meu patrão, morreu de Covid, né? Então, eu fiquei arrasadíssima, porque ele sempre foi muito meu amigo. E eu trabalhei muito tempo com ele e eu fazia muito esse desenvolvimento dessas obras temáticas, porque eu sempre gostei de dar asas à imaginação. Então, ele sabia que eu tinha isso, né? Então, nessa parte, ele me puxava. Disse, não, você não gosta da parte técnica? Então, vamos voar na apresentação. Então, eu trabalhei uns 10 anos com ele, a maioria das vezes, né, criando os projetos e fazendo a parte mais autoral, mais conceitual dos projetos. Isso aí foi uma fábrica era para ser uma sorveteria temática, acabou que nem se realizou, né? Também do meu amigo Eugênio também, que acabou falecendo de Covid, a gente acaba voltando, né? E a gente lembra de pessoas amigas que já se foram, né? Mas é isso mesmo. E pronto, aí você trouxe... Eu quase não encontrei nada que eu tinha, né? Porque como isso foi sei lá, em 90, né? 95, mais ou menos, e de 95 até 2000, que foi quando eu exerci a arquitetura e desenvolvimento de ambientes, né? Ambientação e tudo, a gente não tinha muito essa coisa do digital, né? A gente fazia muita coisa com AutoCAD. Até hoje a gente trabalha muito com AutoCAD, mas todas as apresentações normalmente eram feitas à mão. E assim, eu acabei que perdi um pouco desse material. Eu tinha muitos trabalhos bacanas, mas aí assim, acabou que fui perdendo. Até meu próprio projeto de graduação, eu acabei doei lá para a escola de arquitetura, e eu acho que está lá ainda no acervo deles, mas assim... na verdade, quando eu resolvi ser arquiteta, é porque eu queria fazer belas artes e não tinha aqui. Então, o curso... Você também, né, André? Então, o curso que tinha mais proximidade, que tinha mais a ver com isso, né, com essa arte que eu queria fazer, era a arquitetura. E foi ótimo. É maravilhoso. Vocês estudaram? Não. Não, a André é bem mais nova que eu acho. Em primeiro lugar, só quero dar boa noite, né? Assim, e dizer que a gente vê muito, né, do trabalho da Cris, essa força, né, do desejo pela apresentação, né? A Cris fala muito sobre essa questão de como apresentar, né? E isso ela apresenta, né, não só os projetos de arquitetura que ela teve, mas ela apresenta em tudo, né? Como vocês talvez não consigam ter essa percepção. E só um parênteses, como a Cris colocou também, muitos arquitetos, né, agora bem menos, a gente não vê tanto isso, mas muitos arquitetos foram fazer arquitetura pelo desejo das belas artes.
Com certeza. Né? Eu acho que isso é bem comum. Eu sou também dessa linha, né, que fiz arquitetura para tentar uma aproximação com a Belas Artes, mas a arquitetura virou amor, paixão, né, Verdade. casamento. Mas é impressionante como ela é base para muitos profissionais, né, que vão para a arquitetura e mesmo não exercendo mais o exercício da arquitetura, como é o seu trabalho também, né? Verdade. Eu acho assim que hoje em dia eu digo que graças a Deus eu fiz arquitetura, porque a arquitetura ela abre tantos caminhos, tantas portas, você se deslumbra, porque são tantas possibilidades enquanto arquiteta, que assim, mesmo que você não saiba perfeitamente o que você quer ser, o que você quer fazer no design, na arte, você acaba se descobrindo, porque você vai estudar um pouco de tudo. Ela é muito amplo, né? Assim, as cadeiras são muito amplas, então assim você acaba tendo muitas informações e aquelas informações vão te levar. E é interessante pensar também, né, Cris e André, a questão dos habitáculos, porque acho que também muita gente que vai para a moda vai também com esse desejo de fazer arte, né? E quando, na verdade, eu acho que quando a gente pensa esse campo da arquitetura, da arte, da moda, se trata de explorar esse corpo, né? E habitar esse corpo, organizar um espaço E do para ele design também, né? por meio do design, né? Assim, eu acho que pensar essa união da arte com o design tem a ver com a gente olhar para esse corpo também de uma forma mais objetiva, porque muitas vezes a arte não vai precisar, às vezes tem algo tão preciso como o design, né? Assim, e quando a gente pensa nessa teoria dos habitáculos, a gente está falando desse corpo, aí tem a roupa, aí tem o espaço, né? E tudo é organizar esse corpo dentro de um espaço, de uma composição. É como eu te falei, né, no começo, eu acho que está tudo conectado. Não existe assim. Quem é um bom artista, um bom designer, ele vai tanto fazer bem acessório, como ele vai fazer bem a roupa, ou ele vai fazer bem até o pano de chão da casa dele. Se ele quiser fazer uma coisa diferente, ele vai fazer. Então, tudo se conecta, né? Você vê muitos arquitetos que são fantásticos e conseguem fazer muitas coisas, não só na arquitetura em si, mas em outras atividades, né? Em outros meios. Eu vou passar aqui um pouco. Pronto, aqui foi quando eu ganhei o prêmio de Novos Talentos do Dragão Fashion. Foi quando eu resolvi mudar essa chave, né, dar uma volta na chavezinha e descobri que assim eu poderia muito mais além do que só arquitetura. Porque assim, o que é que me deixava às vezes um pouco frustrada na arquitetura? Eu percebi que eu não tinha domínio sobre o que ia acontecer. Por exemplo, eu fazia um projeto e eu fazia aquela coisa linda e maravilhosa na minha cabeça e aquilo ali, durante o percurso, né, durante a execução, ia se transformando por milhões de coisas que iam acontecendo, né, no caminho, de terceiros, né, que a gente não consegue controlar. E, no final das contas, ficava um pouco aquém, às vezes muito aquém do que eu desejava. E demorava muito para eu ver o resultado. Isso me angustiava muito. Eu sou muito imediatista. Sabe? Eu sou assim, eu vou fazer, meto a mão e faço, e bordo e costura. Tem que fazer, faço. Sabe E agora, você acha que tem mais esse controle, assim? Tenho. Muito Fala, mais. então, que tipo de produto você tem feito? Assim, porque eu que faço os meus produtos, né? Hoje em dia eu trabalho com porcelana, com resina, com artes, né? Com a própria pintura. E isso eu faço. Eu não preciso de uma outra pessoa para estar... Com exceção, assim, de uma costureira, alguma coisa assim que são poucas as coisas, as intervenções, mas o restante quem controla sou eu. Então, eu tenho mais esse controle no final das contas do que vai realmente sair e o que vai ficar com a minha cara, realmente, né? Então, assim, voltando um pouco, a gente acaba saindo, né? Esse prêmio do Dragão foi muito bacana, porque eu me vi numa outra... Assim, eu me vi o que eu realmente era, porque tinha a história da minha avó, que era muito presente. Eu sempre gostei de bordar, ela me ensinou a bordar, ela me ensinou a costurar à mão, ela me ensinou a fazer uma série de crochê, então assim, várias manualidades, e eu queria montar o meu projeto, né, a minha arquitetura corporal, né, digamos assim, não, criar uma arquitetura para vestir e que dependesse somente de mim, assim, embora tenha uma costureira, mas assim, a maioria dos processos que ia fazer era eu.
Entendeu? Então, assim, e essa coisa de usar novos materiais e de fazer uma coisa inusitada, diferente, como é pegar aquele tempo, eu acho que a única, assim, um dos estilistas que fazia essa mistura, esse mix, era o Lino. Não conhecia outros que fizessem esse tipo de trabalho. Então a gente se inspirou, eu e minha irmã, né, que na época a gente ganhou junta, a gente se inspirou muito no trabalho do Lino, na modificação assim, da própria matéria-prima. Então a gente aproveitava os resíduos, a gente pegava restos de renda, a gente tingia as rendas, a gente fazia todo. A roupa era uma escultura. A gente fazia quase que uma escultura na roupa, né? Essa roupa aqui, que é uma de tule, era toda de renda, restinhos de renda que a gente foi pegando e garimpando, e eu pintava as rendas, eu rebordava as rendas, eu aplicava a renda em cima do tule, ia fazendo. Por isso que eu digo, eu lembro muito quando eu vejo o trabalho da Andréa, eu lembro muito dessa minha fase, porque era uma fase de muita experimentação. Um vestido em filé, que hoje é normal a gente ver, né? As pessoas fazendo roupas de Eu filé. adoro, toda coleção minha eu gosto de colocar o filé. Pronto, mas na minha época ninguém fazia isso, todo mundo achava que isso era uma coisa, assim... Excêntrica, né? Diferente demais. Artesanato, sabe? Que não tinha nada a ver com alta costura, que não tinha nada a ver com uma roupa sofisticada. Era uma coisa, assim, bem bem simplificada, né? Então, vou trazer isso para a moda, essa releitura do filé, da renda de birro, da renascença, dessas manualidades antigas, né? E refazer essa releitura foi muito bacana, tanto é que a gente foi para a Elle, é porque não tem todas as imagens aqui, mas a gente foi para muitas revistas, assim, a gente foi bem falado na época sobre esse trabalho, sabe? Muito bacana para mim. Você queria falar? Eu ia só comentar uma questão que você trouxe da manualidade, né? Assim, e para que você depois fale um pouco para a gente qual é a importância realmente da manualidade dentro da sua produção, porque você já colocou uma coisa que é muito interessante, que foi da arquitetura e o tempo, né? E todas as etapas de processo, porque quando às vezes a gente pensa em um processo, a gente tem que pensar realmente na gestão de todas essas etapas. E algumas coisas realmente fogem um pouco do controle do profissional que está dentro desse lugar do criativo. E você, como tem uma criatividade muito grande, né, e tem uma coisa muito lúdica, né, talvez isso se perdia realmente até em ser execuível, né? E algumas coisas acabavam que não dava realmente certo. Só para depois você falar um pouquinho, né, para a gente não perder um pouco desse gancho que você traz. Né? A questão da manualidade é aquela coisa de meter a mão na massa mesmo. Eu sentia essa necessidade. E eu não tinha, a não ser quando eu fazia os projetos pequenos, né, que tinha mais a ver com ambientação. Por exemplo, eu ia montar os espaços temáticos, aí eu ajudava a criar toda aquela ambientação, né, que tinha a ver com, por exemplo, a gente ia fazer uma coisa que tinha a ver com comida italiana, então a gente entrava dentro da temática italiana, ia atrás, fazia os arranjos, fazia tudo, entendeu? Então, nessa parte ainda conseguia ter um pouco desse controle, né? Mas quando chegava mesmo na parte que a execução mesmo, que eu ia depender de marceneiro, de uma série de outros profissionais, eu ficava muito complicado, porque nem sempre eles queriam fazer do jeito que eu queria. Embora eu dissesse, não, mas isso aqui é viável, isso pode acontecer, mas às vezes, né, às vezes a pessoa não quer perder o tempo dele achando uma coisa que... não, essa criatura aí que é uma coisa muito diferente, então não faço, né? Você sabe, você é arquiteta, você sabe como é esse meio, né? É complicado. E aí eu disse, não, mas eu quero voar, eu quero muito mais além disso aqui, eu quero testar as possibilidades. Eu quero ver até onde eu consigo ir, entendeu? Assim, na criação, de como que eu vou fazer, como que isso aqui vai ficar. Eu trabalhei muito com acessórios feitos com arame, porque eu conseguia dar forma escultural nas peças, entendeu? Então, assim, a questão dos acessórios já vem de muito tempo. Né? Eles foram só migrando de forma de pensar, de como fazer. Eu já fiz acessório de linha, já fiz acessório de metal, já fiz acessório... Agora eu estou trabalhando com a resina e com a porcelana, porque é uma nova paixão, né? Mas eu já fiz acessório de tudo que foi do jeito que você imaginar, porque eu queria... Às vezes eu acho que isso é uma coisa boa e às vezes eu acho que isso é uma coisa ruim, sabe?
Boa porque, assim, você faz muitas coisas, realmente se você se deixa levar, mas às vezes é ruim porque você não consegue, eu não consigo me manter numa coisa só. Tipo, executar aquilo ali até a exaustão, até ver onde vai ficar, eu não consigo. Eu canso e já quero partir para uma outra coisa, e já quero experimentar um novo veículo, né? Uma nova superfície, uma nova forma de fazer, uma outra textura, outro material. Isso, a gente que trabalha com manualidade, a gente precisa, eu acho que é uma necessidade até ancestral, né? Parece assim, a ideia que eu tenho é que eu trabalho com isso há anos, há vidas passadas. Então, é muito forte. Dessa pandemia, mesmo eu ficando em casa, assim, mesmo eu tendo que ficar em casa e não tendo como fazer muitos trabalhos, mas eu comecei a cozinhar. Eu comecei a mexer com planta, porque eu tinha essa necessidade de meter a mão na massa, de fazer coisas com as mãos, sabe? Então, além do trabalho, ainda tinha essa outra parte também. Então, acho que isso é importante. Cris, interessante que você traz, né? E aí a Andrea tocou nas manualidades, e aí a gente entra na ancestralidade, no feminino, né? Em todos os santos, na natureza que você coloca. E quando a gente fala da indústria criativa, que é essa área que constrói um produto híbrido, né? Que conta a história do seu criador, conta a história de um tempo. Algo que a gente bate muito na tecla em sala de aula é que esse produto que vem da indústria criativa e que, portanto, é um produto misto entre arte e design, ele precisa falar da história de vida do seu criador, né? Da memória, pensar a memória como um trampolim para a imaginação, se deixando também levar pelo acaso. Eu acho que você tem muita definição do que uma autora que eu gosto muito, que é a Cecília Almeida Salles fala, não sei se você conhece ela, mas isso é ótimo ler, que chama Redes de Criação, esse livro, acho que eu já ouvi falar, que é sobre processo criativo, né? E ela fala muito do processo como obra. E a gente que trabalha muito com artes plásticas e que desemboca em alguma outra coisa mais objetiva, né, vamos dizer assim, que aí entra para o campo do design também, a gente precisa a todo momento estar evocando essa memória, contar com o acaso, né, e experimentar, né, eu acho como que... você faz. Eu queria que você contasse para a gente que memórias são essas que sempre retornam e que te inspiram a criar, né? Qual é a tua matéria subjetiva que entra aí? E se tu coloca também a tua cultura, assim, o lugar, a nossa cidade, o estado, como é que isso entra também na tua obra? Como é que tu faz esse diálogo entre subjetividade da Cris, memória, e entre o que está acontecendo no mundo, na cultura? Por favor. Verdade. Olha, eu acho que eu aprendi também muito isso quando eu trabalhei de 2000 até 2015 na indústria de confecção, né, de roupas e tudo. E que a gente trabalhava muito com essa questão de um calendário, né, de moda que você tinha que estar seguindo as tendências, as estações do ano. Então, você tinha que estar sempre 2 anos na frente, né? Hoje em dia, talvez nem tanto, porque não tem mais esse corre-corre, mas o fast fashion, pelo menos quando eu trabalhava, né, era muito cruel. Então, você tinha que ficar toda hora pesquisando, você ficava pesquisando, era tanta coisa, e a gente queria colocar um pouco do nosso autoral, e não dava, porque você sabia que aquilo ali é uma coisa que tinha que ter, porque você precisava vender, era um ciclo vicioso, né? Você tinha que fazer, porque tinha que vender aquilo ali, é um corre-corre danado. Então, é complicado, porque, assim, na moda, você tem que ter o novo toda hora, né? Porque botaram na cabeça de todo mundo que o velho não é legal, né? Que você tem que estar mudando. Graças a Deus, a pandemia veio para mostrar uma coisa muito boa, que a gente não precisa de muita coisa para viver, né? Então, assim, a gente tem que aprender a reciclar, a fazer uma adaptação e transformar aquilo ali em outra coisa. E você ter coisas bem mais interessantes usando o que você já tem. Não estou dizendo que você não vai comprar, você pode comprar, mas a compra ser mais consciente, né? Então, essa questão da moda era muito essa coisa da novidade, né? E, ao mesmo tempo, eu, como criadora, eu queria colocar as minhas referências, minhas memórias afetivas, né? No caso, como eu já até comentei com você, isso vem muito da minha avó, muito da minha avó e do meu pai. Meu pai já faleceu. E o meu pai, ele foi muito incentivador. Meu pai, eu até digo assim, tem um pai
o meu que incentivou muito eu ser a artista que eu sou, porque assim, o papai era daquele que eu dizia assim, eu quero uma caixa de lápis de cor, um tubo de tinta de cor, tal e tal, tal. Isso eu pedia de tarde, de noite ele já trazia tudo para mim, sabe? Então aquilo ali foi tão maravilhoso para a mente de uma criança, né? Assim, e aliado a isso eu tinha incentivo da minha avó. Minha avó era costureira fina, que fazia roupa, né, para muitas pessoas aqui da sociedade de Fortaleza e tudo que não tinha, né, como a gente tem essa facilidade, você tinha que fazer as modistas, né, tinha que ter a costureira para fazer, para executar, e eu vivi isso muito na minha avó. Então aprendi crochê, aprendi a bordar, aprendi a fazer. Sabe o que é isso aqui que eu estou mexendo? Não, né? Tem nada a ver, né? E eu aprendi a fazer muita coisa com a minha avó. E como eu ficava na casa dela durante o dia, porque meus pais trabalhavam, tá funcionando? Pois é, como eu vivia na casa da minha avó, então eu tinha as referências, as minhas memórias afetivas são todas da minha avó. Então, acho que a questão das cores, os santos, né? Porque minha avó era muito religiosa, meus pais também são muito religiosos. A questão das plantas, a minha avó era cheia de planta, a casa dela era entupida de planta. Os passarinhos, ela tinha muitos passarinhos. Isso tudo está na tua arte, né, Cris? Tudo. Eu não consigo fazer, acho que eu digo que eu não consigo fazer um trabalho que não tenha flor nem passarinho. Fala para o pessoal o teu Instagram. Meu Instagram é o Artes da Cris Arruda. Pronto, dá uma olhadinha no Artes da Cris Arruda, que aí vocês já vão entendendo um pouco do que eu estou falando, né? E eu vou... Deixa eu olhar aqui se eu coloquei aqui. Eu vou ter no final eu coloquei. Pronto. Aqui já foi quando eu trabalhei com moda, né? Então, no caso, a arte usada como forma de expressão, né? Em acessórios, no design conceitual. Quando eu ia criar as coleções, eu tentava usar elementos da arte. Por exemplo, essa coleção foi toda, até te mostrei, né, André? Uma coleção toda inspirada na Tarsila do Amaral, né? Então, eu quis pegar as cores da Tarsila, a época que a Tarsila viveu, e transformar isso numa coleção. Essa coleção foi apresentada no Dragão. E também usar a arte para criar os acessórios também. Então, Total. Exatamente. E a própria Osklin, né, agora, recentemente fez uma coleção sobre Tarsila. Não, e a Tarsila, eu quero muito que ela se torne um ícone, né? Um ícone brasileiro, porque ela é muito especial. Ela já é, né? Mas eu queria assim que ela chegasse ao patamar de uma Frida Kahlo. Mas eu acho que a Tarsila ela já tem, né? Assim, é uma das artistas mulheres que a gente tem maior nome, né? E alcance. E eu acho que a Tarsila realmente a gente vai ver um boom dela nesse ano, porque a gente vai ter o centenário da Semana de Arte Moderna, apesar que ela não participou da semana, mas ela foi uma referência. Ela tinha um diálogo muito próximo com a Anitta Malfatti e todos que fizeram parte. Então a gente vai ver a Tarsila, tenho certeza. Espero. Foi. Sem dúvida. A sobrinha neta dela, né, a Tarsilinha, ela faz um movimento muito bonito, então é importante essa relação também de memória, né? Então já fica aqui uma dica para quem trabalha com o criativo, com produtos, que pense sempre nessa memória, inclusive para gerações futuras. Então, faça a sua memória agora, né? Porque isso, né? Então, assim, pense de como isso vai reverberar futuramente, até quando a gente não estiver mais aqui. Né? Então, a gente precisa pensar. Uma coisa que foi muito legal falar do processo, assim, né? Porque a gente vê toda essa produção da Cris, e quem está olhando o Instagram vai poder perceber que a gente, por mais que seja variado, tem um processo. Por mais que você diga, vou para o crochê, vou para a cerâmica, vou... Tem uma... Com certeza. É o meu processo. É o fio condutor, né? Aquele fio que vai levando. O Tunga, que é um artista contemporâneo, que é arquiteto, que para mim é um dos maiores artistas, né? Para mim me fascina muito o trabalho dele.
a estética, o que ele coloca em circulação, até por pensar a psicanálise também, a própria memória. A memória é o meu objeto de estudo, pensar a memória como ficção, assim, e que ele falava isso, que fazer arte é organizar a bagunça, né? Com certeza. Essa bagunça da nossa memória. Ou bagunçar mais, né? Com certeza. Ou bagunça mais, na verdade. Não, eu acho que não. E acho que a Cris, ela mostra um pouquinho diferente, né? Mas eu sou um pouquinho... Mas... A gente vive desse processo, né? Organiza, volta, e bagunça de volta. novo, organiza, volta. Eu acho que isso é que vai nascer, né? Faz com que nasça as novidades, né? Porque, assim, a gente vai sempre usar a referência de algo que já existiu. Não tem como a gente criar coisas novas, assim, absolutamente novas, né? A não ser com materiais que nunca foram usados. Mas a gente faz conexões próprias, né? Então acaba sendo algo novo a partir dessas conexões. A gente faz releituras, né? E isso que eu acho que é fundamental no processo criativo, é a releitura. Porque, assim, você vai ter referências, grandes artistas que já aconteceram muitos anos atrás, mas eles te tocam de uma forma e aquela coisa te faz transformar aquilo ali, sair de dentro de ti com as tuas referências pessoais, um outro produto completamente diferente, mas que você consegue enxergar, né? O Gustavo Klimt eu adoro, eu acho lindo, eu adoro ouro. Eu lembro que eu falei para ti ontem que eu amo ouro, mas eu sou apaixonada pelo trabalho dele, então eu tenho ele como referência também, assim. Sempre você vê que eu tenho a coisa do colorido, as coisas dos orgânicos, né? Assim, do feminino, aquela aquarela dele, aquela coisa meio aquarelável dele, assim, que ele trabalha meio que vai vai desaparecendo, né? Assim, aquela coisa muito... Eu acho lindo. Eu sempre gostei dele. Então... Eu tenho um conceito que tem muito a ver assim, com a memória, que são sobre os atritos, né? Os atritos que a gente tem na vida. E isso fica impregnado na nossa memória, né? Então, verdade. Os atritos que você teve com relação com sua avó, com o que você viveu, né? Então, tudo isso que vai desgastando, ao mesmo tempo, a gente vai criando, né? Cicatrizes, criando memórias, criando a nossa própria construção. Né? Então, eu tenho um pouco disso nas minhas produções, né? Dessa relação, que a coisa vai realmente se transformando a partir desses atritos também. É porque, na verdade, eu digo muito assim, que a memória que a gente tem, ela pode ser construída pelo amor ou pela dor, né? Sim, você tem muitos artistas fenomenais que construíram o trabalho todo em cima da dor. Eu já sou bem diferente, eu gosto de trabalhar em cima da questão do amor, da afetividade. Por isso que eu acho que é por isso que ela é bem alegre, ela é colorida. Mostra sabe? Mais, Cris, aí, pra gente que querendo ver também as imagens. A gente vai falando, mas é bom para a gente ver. Falando do Artes da Cris, pronto. Foi no ano de 2015, quando eu resolvi deixar meu trabalho como estilista, né, designer de moda. E eu fiquei doente, sabe? Eu era tanto estresse. Pelo estresse. Por conta do estresse, da questão do fashion. Porque, assim, você trabalhar na indústria, você acaba virando refém da indústria da moda. Então, assim, eu não acreditava mais no que eu estava fazendo, né? E eu acho que isso aí ficava sintomático. Assim, eu acabava fazendo uma coisa que estava me frustrando tanto, que aquilo ali me fazia tanto mal. E eu tive um problema de hérnia de disco sério. Eu fiquei bastante tempo sem conseguir andar direito, sentindo dores. E aquilo ali eu comecei a repensar. Foi a segunda virada de chave na minha vida. A primeira foi da arquitetura para a moda, né? E agora, depois da moda, para a arte. Porque eu disse assim, eu vou fazer uma coisa que não dependa de ninguém, que eu não preciso nem sair de casa. Me lembra uma coisa de um filho também chegando no seu lugar, assim, né? Eu fui ali, rodei, e o meu lugar é aqui, né, em casa. E me lembrei não sei se a Andréa conhece também, de uma autora que é a Rosa Monteiro, que ela fala que a memória é a louca da casa, né? Porque ela vai ali ficcionando as coisas ali. E quando a Andréa falou dos atritos, eu achei muito interessante. Tem um outro conceito do Lacan, que é um psicanalista que, para mim, também é muito artista, que ele fala da rasura, né? Da letra, que é alguma coisa que entra, assim, uma letra que fere a nossa pele, que o artista vai só falar daquilo, mas de várias maneiras diferentes, né? Verdade. Construindo um litoral.
É como se fosse essa fronteira. Então, a gente está sempre visitando isso, ou esse amor, essa dor, né? E criando. Recorrente, né? Que é recorrente e que a gente nem sente, às vezes, né? Que está sempre voltando para aquele negócio. E aí foi quando eu resolvi, voltando aqui, né, a questão do Artes da Cris, quando eu disse assim, não, eu vou voltar para o início. Qual era o meu início? Era a arte. Eu queria ser artista, eu sempre quis ser artista. Eu era criança pequena, assim, com 2, 3 anos, a mamãe disse que me esquecia, porque eu ficava pintando, desenhando. Então, aquilo ali é nato, assim, nato que no sentido de gostar daquilo, não porque eu já aprendi sabendo desenhar, não. Eu sempre gostei disso e eu acho que de tanto eu treinar, de tanto eu olhar e refazer e olhar e fazer, eu fui treinando meu traço. Que às vezes as pessoas dizem assim, não, tem que saber desenhar. Não, ninguém precisa saber desenhar para ser um grande artista. Eu acho que, assim, ele tem que ter o interesse. Se é importante para ele que o desenho entre como uma maneira dele se expressar de uma forma que ele quer, né, que ele acha necessário, então ele realmente tem que buscar. Ele tem que aprender, faz um curso. Refém de um padrão de um traço, porque eu acho que a gente que vem do desenho, da arquitetura, da moda, é muito assim. Na minha época da faculdade, tinha um curso acho que vocês conhecem, do George Clayton, que na moda era muito famoso porque ele ensinava uns desenhos de moda, uns croquis, que era super aquelas bonecas Barbies, assim, uma coisa, né? E eu não fiz esse curso, não tinha condição, assim, na época de fazer, não dava para eu bancar. E meu traço sempre foi muito mais abstrato, mais solto. E uma vez um professor, no primeiro semestre, assim, seu desenho é igual ao do Barroco de São Francisco. Que desenho de moda é esse? Tipo aqueles... E eu cheguei em casa, né? Minha mãe, minha filha, você nunca soube desenhar mesmo. Aí eu, pronto, tô frita aqui, o que é que eu tô fazendo? E era um sonho, e a arte também, ele me movendo, aí eu fui. Só sei que no 6º semestre, teve um concurso do Bolsa Arte, que foi uma bolsa que abriu novamente no UFC, né? E aí ia misturar moda com música. Eu disse, eu vou fazer isso, né? Mas tem um desenho. Aí a prova era uma redação sobre isso e um desenho. Mas eu não vou passar. Se pessoal tudo com desenho, eram 3 bolsistas. Fiz, mas certa de que não ia passar, né? Passei. Aí a professora na época disse, sabe por que eu passei? Porque o meu desenho era o único diferente da galera, né? Então entraram 2 com desenho e o outro seu falava de outra coisa. Tinha essa coisa do texto que eu justifiquei, que eu falava das minhas memórias, né? E foi isso que capturou. Então, a gente vê também essa memória, como a gente falou, como o que vai gerar a inovação, o diferencial. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que é o diferente. É você fazer uma coisa diferente do que todo mundo faz. A gente fica traumatizado com desenho, né? Não fica. Eu tenho muita gente que fica traumatizada, mas é ao mesmo tempo que eu falo com as pessoas que elas podem aprender. É um treino. Porque os alunos, não vou desenhar, não sei desenhar. Eu disse, expresse. Eu tenho alunos, né, que eu faço um workshop de porcelana e pintura, que é justamente para iniciante, que é para pessoa que nunca fez nada, assim, não sei nem desenhar um oco, uma cuia, né, que o pessoal fala. Mas é justamente para perder o medo. E tantas, é tão lindo, porque elas desabrocham. Elas começam, eles ou elas, né? Eu tenho tanto aluno como aluna, que eles começam, nossa, poxa, eu nunca pensei que era tão legal, que era lúdico, que era bacana, e dali já vão. Quando você mesmo espera, elas estão fazendo trabalhos tão lindos, que eu digo assim, que disse que não sabia desenhar. Pois olha, quem está aí assistindo, vamos começar a perder o medo, quem tiver o medo do desenho, porque o desenho é um treino, como qualquer outra coisa. Eu sempre digo, da mesma maneira se eu resolver correr uma maratona sem nunca ter corrido, nunca ter colocado um tênis nos pés e vou correr 42 quilômetros. Eu não vou conseguir, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar cansada e vou dizer, maratona não é para mim. Desenho é da mesma maneira, é um músculo, né? Então a gente precisa treinar e principalmente o olhar. Então já fica aí a dica que para desenhar a gente tem que saber olhar. Exatamente, porque tudo começa na observação, né? Se você é um bom observador, você vai ver coisas que tem gente que passa todo dia aquilo ali nem percebe que existe. Você vai observar e você vai colocar no seu trabalho e as pessoas vão, tem isso aqui, nunca vi, né? O pessoal fala, nunca vi isso, né? Mas é importante você ser um bom observador. E você era uma boa observadora quando criança? Muito.
Muitas histórias. A minha mãe dizia assim, nossa senhora, ela muito caladinha, pintando, fazendo as coisinhas dela. Quando a gente menos esperava, a menina vinha com um monte de informação, um monte de pergunta, um monte de coisa, sabe? Que ela disse que ficava assim, horrorizada. Nossa, nem que eu imagine, nem que ela estivesse prestando atenção nisso, entendeu? E eu sempre fui, sempre. Eu sou capaz, assim, eu gosto muito de viajar para observar, adoro. Viajar mesmo para qualquer canto, pode ser até para uma cidade pertinho, não precisa ser fora, não. Eu sempre gostei, porque eu gosto de ver como as pessoas, como é que elas vivem, o que é que elas fazem, como é que elas, né, o que é que elas pensam na vida. Eu acho que isso é tão importante para quem é artista, porque Eu acho que você assim, sofre de uma doença que eu sofro, que é a curiosidade, né, muito pelo outro, pelo assim. outro, exatamente. Porque como quem lida, né, assim, tanto na moda como no desenvolvimento de mobiliário ou dos espaços internos, a gente faz para o outro, né? E a gente só consegue fazer com que a coisa realmente funcione se a gente observa o outro, se a gente tem curiosidade no outro, né? Então, eu acho que você sofre desse mal, viu? E uma coisa que você falou que eu acho bacana é você não fazer para você. Porque quando você faz para você, você tá cheio de vício, né? Então, assim, você gosta sempre da mesma coisa, né? Então, você acaba fazendo sempre a mesma coisa. Mas quando você começa a fazer para uma outra pessoa, aí você vai percebendo por que aquela pessoa gosta daquilo. Que às vezes elas me perguntam, por que eu não faço assim? E aquilo vai, tipo, abrindo a mente para outras histórias, sabe? Muita coisa que já, por exemplo, os próprios acessórios. Eu ia fazendo transformações porque as minhas clientes chegavam para mim e diziam assim, tu já pensou em fazer assim? E se tu fizesse assim? Abrir a mente para o que as pessoas falam, sabe? Porque é muito importante a opinião. Isso é um princípio que você está falando, né, da cocriação, que é o que a gente pensa também de mais atual quando a gente pensa no marketing, porque é esse processo de empatia, né, de criar junto, fazer as enquetes, saber o que as pessoas querem, né, se colocar nesse lugar do outro. Cris, mas a gente falou aqui do processo, da curiosidade. Eu fiquei curiosa para saber, sabe o quê? Como é o teu dia a dia? Como é, né? Eu adoro saber o dia a dia de artista. Tipo assim, tu acorda e faz o quê, hein? Me conta, o que que tu faz para estimular a tua criação? Como é que tu instiga esse teu processo criativo e favorece o acaso? Porque eu acho que o artista tem que favorecer o seu acaso, se conhecer para estimular os seus pontos aí de atrito, né, André? Na verdade, assim, eu digo que até que a minha vida não é tão diferente de todo mundo. Eu acordo, né? Já vou fazer café junto com meu marido, a gente tá lá, vai conversar junto e tal. Aí depois eles vão sair, aí eu vou ajeitar lá, tá a cachorrinha que eu tenho que estar levando às vezes pro banho, vou buscar, tem que fazer mercantil, como toda mulher, empreendedora, artista que faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Faço comida também, né? Porque depois com essa questão da pandemia, eu não tenho mais ninguém para me ajudar, então tenho só a diarista, mas quem faz almoço, janta, todo dia sou eu. Gosto de cozinhar, né? E entre isso e outro, vou fazendo meus trabalhos, as minhas encomendas. E assim, os meus trabalhos que são feitos por encomenda, eles são sempre a partir de uma demanda, né? De um pedido de alguém. Então, para aquilo para que eu realize aquele trabalho, eu tenho que conversar com a pessoa, né? Perguntar o que é que ela pensa, o que é que ela gosta. E aí, a partir daí, eu vou fazer as pesquisas, né? Que eu acho que tem a ver com aquilo que ela está me pedindo. Para eu fazer um esboço, para poder mostrar, apresentar. Isso quando é um trabalho que é sob demanda, né? Assim, que a pessoa chega para mim e diz, eu quero uma coisa assim. Mas quando é para mim, assim, para mim que eu digo assim, que não é a partir de um pedido, é uma coisa que eu digo assim, esse que eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu quero experimentar. Aí eu vou fazendo pesquisas de cores, de como que é, que texturas eu posso colocar naquilo. Vou pesquisar novos artistas, ou artistas que já são antigos, que eu gosto. Porque, assim, tem coisas que, por mais que você vai ver um livro, por mais vezes que você veja aquele livro, todas as vezes que você vai ver o livro, você vai ver uma coisa diferente, né? Principalmente se é um artista que você acha bacana, se você acha, nossa, que coisa linda, ele faz esse trabalho tão lindo, assim, a forma que ele pega no pincel, a forma que ele... E hoje em dia é bacana porque a gente tem a internet e a gente tem muito tutorial, né? E a gente consegue ver o processo criativo de muitos artistas legais, assim, como que ele faz, como é que ele pega no pincel, como que aquela tinta, junto com aquela outra cor, fica com aquele efeito. Então, eu sou muito interessada nisso, assim, eu fico... O tempo que eu fico,
né? Porque assim, eu acabo ficando muito tempo também na internet, porque tem toda uma demanda, né? Porque tem uma arte da Cris, que eu acabo tendo que atender as pessoas. Mas o tempo também que eu fico é pesquisando essas formas de fazer. Porque eu sou muito curiosa, como a André falou, eu sou super curiosa. Eu quero sempre estar aprendendo. Se eu gosto de resina, se eu gosto de trabalhar com resina, eu começo a pesquisar tudo que tem a ver com o que eu posso fazer, o que eu posso misturar, que tipo de corante eu posso colocar, quais são os... Como que eu vou poder... Por exemplo, eu quero trabalhar com as flores desidratadas, como que eu vou desidratar? Olha, gente, muita coisa que eu faço hoje, que eu aprendi a fazer, foi porque eu meti a cara a aprender. Arregacei as mangas e, assim, fui muito autodidata. Tem mais imagem, Cris, de Tem, produto? deixa eu colocar aqui. Pronto, a gente falou dos acessórios também. Aqui é um pouco do Arte da Cris, porque tem de tudo um pouco, né? Tem acessórios. Aqui, no caso, está mais voltado para a parte de estamparia mesmo, né? Que é quando eu desenvolvo estampas para a arte aplicada, né? Que a gente costuma falar aqui dentro da arte, assim, você usar a sua arte em objetos, né? Que até volta aqui, a arte aplicada e a arte acessível. Porque também eu sempre gostei dessa ideia de você levar a arte para todas as pessoas, não só para quem tenha muito dinheiro, que possa comprar uma obra de arte caríssima, mas que as pessoas simples também elas consigam ter um pouco disso perto dela, que elas possam... Gente, olha, você não tem noção, como através do Arte da Cris, como eu consegui trazer gente para esse mundo da arte. Porque por ser um objeto que não é caro, é um objeto mais acessível, as pessoas conseguem chegar perto de você e começam a ter curiosidade de saber como que você faz, sabe, como é que vai desenvolver mais, como é que eu posso fazer para ser uma artista, como é que eu posso aprender a pintar, como é que eu posso... Porque elas viram que elas conseguiam chegar perto de mim. Quando você é um artista de museu, assim, de galeria, que você só é artista de museu e galeria, que não tem contato, assim, as pessoas ficam até... Sabe? Elas não querem saber. Assim, não tem vergonha, tem medo, sei lá, não querem te perguntar. Eu sou super aberta. As pessoas chegam para mim e perguntam. Quando eu posso responder, eu respondo. Né? Nunca tive nenhum problema. Então, assim, isso foi uma maneira de eu deixar mais democrático. Entendeu? Deixar mais acessível. Então, eu sempre gostei, eu sempre quis trabalhar com esse tipo de arte também. E aí, mais alguma coisa, né? Mostrando um pouco das bolsas, dos acessórios. No caso, como eu trabalho com moda, eu trabalhei muito tempo com moda, eu sempre gostei muito da parte de estamparia, de criação de estampas. Né? Então, para eu pular para isso aí, para colocar nas roupas, nos tecidos, né, que eu uso como pariô e tudo, foi um pulo, né? Quase que imediato mesmo que fosse acontecer. Então, aqui eu mostro um pouco disso. Aqui a arte em porcelana, que são já os trabalhos que... Assim, eu acabo usando vários veículos diferentes, enquanto artista, né? Então, atualmente, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a pintura em porcelana, e eu acabo fazendo um trabalho bem personalizado, porque as pessoas querem, né, com essa questão dos presentes afetivos, com a questão da pandemia, das pessoas querendo estar mais próximas umas das outras, mostrar um pouco do que sentem umas pelas outras, né? Elas começaram a me pedir para fazer esses presentes mais personalizados. Então, assim, a porcelana é muito, para mim, é uma coisa bem simples, assim, né? Que é um veículo que, para mim, fica quase que, assim, a questão da ilustração, quase um papel, embora ela seja mais eterna, né? E é uma forma de eternizar. Exatamente, as pessoas acham. Já que a gente está falando da porcelana, só falar um pouco da técnica, se é pintura, se é caneta, se vai para o forno, se não vai, porque Pronto. Agora já é um... E assim, cada coisa que a Cris trabalha, né, cada técnica é um universo. Né, porque estamparia é um universo, né, a parte de moda é outro universo, essa construção mais escultórica, né, que você fez, esses objetos. Com certeza. Só a superfície, o suporte, exatamente, o suporte. Mas fala um pouquinho desse universo aí da cerâmica, porque realmente já é uma outra técnica. E, assim, uma coisa que você colocou que é muito importante também é essa questão de você não se acomodar e estar sempre pesquisando, sempre estudando, né? Sempre. Assim, eu acho que a gente tem
um fio condutor e aí você vai criando realmente depois o seu próprio percurso, né? Como você foi criando. E isso é importantíssimo. Eu digo que a gente tem que estudar todos os dias. Eu estudo, pelo menos eu estudo diariamente. Eu também. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Todo dia eu aprendo. Assim, eu nunca me dei como satisfeita, assim, achando que. Nunca achei que eu já soubesse tudo. Nunca. Olha, eu já tenho uns 51 anos. E durante a minha vida inteira eu sempre tive essa vontade de aprender. E quando eu posso, eu estou fazendo cursos. Quando tem curso bacana que eu acho que vale a pena, eu faço. Quando não tem, eu aprendo só, eu meto a cara mesmo e vou. Gente, a internet está aí para isso. Vocês podem aprender tudo que vocês quiserem. É só saber usar. E é a questão de você realmente aprender, né? Não estar lá na nuvem e achar que vai, porque o conteúdo está lá e você e volta para aquela relação das conexões. A gente só consegue fazer conexões se a gente aprender e a gente cria as nossas novas conexões e cria algo novo. Mas antes a gente tem que aprender o que já foi feito, né? Entender dentro da academia também. Então você precisa dessa base para depois você fazer seu percurso, né? Na verdade, ela vai servir como um ajudante para ti, tá entendendo? Para tu conseguir, por exemplo, antigamente eu falo assim nesse sentido. Eu quero me aprofundar numa técnica que eu vi que o pintor tal do século tal fazia. Como que eu vou fazer isso aí? A forma que eu tenho de descobrir é pesquisando quem são os artistas contemporâneos que usam aquele tipo de técnica e como é que eles pintam. Aí eu começo. Eu vejo quem tem mais ou menos a mesma história, quem usa aquele tipo de luz e sombra, sabe? Eu uso muito isso quando eu vou fazer os portréis, essa questão da luz e sombra. Então, eu fico procurando demais artistas que gostam de fazer essa coisa mais acadêmica, mais de arte mais retratista, entendeu? E vou tentando aprender. A gente tem que aprender. É como ela diz, eu aprendo todo dia. Como usar. Eu tenho tantos pintores, tantos artistas, os artistas da Michelangelo, esses artistas mais clássicos, renascentistas são os meus favoritos, eu amo. Leonardo da Vinci. Que foi Leonardo da Vinci, né, gente? Eu adoro, assim, né? Eu amo a Frida Kahlo. A Frida Kahlo é uma super referência. Eu pesquiso muito a Frida Kahlo. Eu achei Frida com Beatriz Milhazes, com Adriana Varese. Inclusive, quando eu falei um dia desses, eu fiz um post falando sobre as minhas referências de pintoras que eu gosto muito de usar. E elas eram justamente Frida Kahlo, Beatriz Milazes, essas artistas, né? A Tarsila, as cores, eu amo as cores da Tarsila, sabe? As cores caipiras, né? Eu amo. Então, assim, eu vou usando um pouco. A Linda Bombardi eu adoro, que é a do MASP, né? Acho ela incrível. Ela é tanto uma arquiteta maravilhosa, como ela tinha essa questão do acessível também, né, Cris? E do Brasil mesmo, né? Da arquitetura brasileira, do colônia, né? Da questão Mas a Linda Bombardi falava muito isso, assim, que queria que o brasileiro, né, se desse conta da cultura dele. Exato, e tanta coisa que a gente tem que ela fazia isso, né? Ela viajava aqui e via, poxa, eu vim de navio. E ela não era ela não era brasileira, não, né? No percurso, quando ela veio da Itália para cá, né? Ela veio no navio e ela observou muito a questão das redes, por exemplo, como as pessoas dormiam de rede, ela achou aquilo super curioso. E aí muitas cadeiras delas, mobiliários, vão para essa estética da rede. Nas viagens que ela via, né? Construído ali um triângulo com amarrado ali os paus ali no meio do caminho, que as pessoas olhavam ali como se fosse uma parada de ônibus e ela ficava intrigada por aquilo e transformava aquilo. São releituras, eu adoro colonial, eu amo. Adoro, eu acho riquíssima a arquitetura colonial. Eu acho super, e é tão nordestina, né? A arquitetura, a gente usou muito a referência, né, do colonialismo da arquitetura colonial dentro do Nordeste, né? As casas feitas de telha, né? Aquela coisa. Isso. Algo barroco também, né, Cris? Que tem no teu trabalho, eu acho. Eu gosto do Clint, né? Acaba que eu jogo um pouco dessa referência dele. Assim, você vê que são tantos, né? E não só são artistas, tem os arquitetos, né? Que também são referências para mim. O Oscar Niemeyer, para mim, é perfeito. Adoro demais o trabalho do Oscar, né? As linhas. É incrível. Né?
paisagista, do Roberto Burle Marx. Eu amo o Roberto Burle Marx. Então, assim, não são só artistas, são estilistas também, Sim. certo? O Lino, né, como você o falou. Lino, né? Os próprios estilistas brasileiros, aqui o Reinaldo Lourenço. A Glória, né? A Os mais clásicos. Né? Hoje em dia, quem faz muito esse papel é o Ronaldo Fraga. Eu sou apaixonada pela história. Ele é um que é grande ativista, né? Um grande contador de histórias, assim. Assim, se você quiser aprender moda, uma moda conceitual, moda É autoral, Ronaldo Fraga. que tenha referência brasileira, que beba dessa fonte, é Ronaldo Fraga. Gente, cada desfile do Ronaldo é tão brasileiro, ele pesquisa a fundo, né? Assim, eu não sou da área da moda, mas eu adoro os desfiles dele porque eles emocionam. Ele emociona, Então, eu acho que vem no lugar do diferente, do que você não está acostumado, não está esperando, né? O desfile das altas costuras, que já vem. Né? Não tem nada a ver com aquilo que você está esperando. Ele é muito autoral. Uma coisa que a gente pensa aí no campo da arte, do design, que é de que hoje em dia é muito mais importante o que se diz, né? O conteúdo informacional que vai gerar a forma. Então, a gente às vezes vê o produto, tem um tema, tal, e você vai, mas o que tem aqui desse tema? E a pessoa usa aquilo como uma forma de ilustrar, e aí não traz, né? Mas quando você tem algo visceral, que aquela informação, aquilo que molda, aquele conteúdo semântico que gera o morfológico, né? Que vai gerar as suas escolhas de cores, de textura. E aí, quando tem a memória ainda, como é no caso do Ronaldo, aí que está completo, né? Assim, esse processo de criação. Através do Ronaldo, eu descobri tantos outros talentos que me inspiram até hoje. O Léo Nilson, Bispo do Rosário. Já fiz uma coleção toda para o Léo Nilson, que eu chamei de Cartas para Léo Nilson. Escrevia cartas para ele. Né? O Bispo do Rosário, que magnífico o trabalho dele de bordado. Coisa mais linda. Isso. Sabe? Então, assim, eu descobri tudo. Ele já fez uma coleção toda para a Lina Bobardi também, né? Duas para a Zuzu Angel. Ano passado ele fez outra para a Zuzu. A Zuzu vindo no Brasil de agora e vendo o que estava acontecendo, né? Que loucura. Zuzu, me desculpe, ele já pediu desculpa. Ave Maria. Mas enfim, mostra mais imagens. Pronto, e ela me perguntou, né, sobre as técnicas que eu uso na porcelana. Assim, eu já fiz muita porcelana tradicional, que é aquela porcelana que é pintada com aquele pozinho, a tinta que é o pigmento puro, que você tem que misturar no óleo. Você vê outras técnicas que eu tive que aprender para chegar a essa daqui, que é a mais moderna, né? E eu tinha forno, eu fazia, eu queimava, um trabalheiro danado, né? E eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, eu amo trabalhar com porcelana porque eu adoro essa coisa da textura da porcelana, esse deslizar que a porcelana tem. Mas será que eu vou ter sempre que fazer esse trabalho louco, né, para chegar ao resultado? Aí eu comecei a pesquisar as formas mais simples de trabalhar uma porcelana, até porque ficava tão caro, que ficava uma coisa meio inviável, inacessível. Aí começaram a surgir essas canetas, né, que é uma tinta que é alemã, que é a que eu uso, é uma tinta que é feita nacional, aqui ela talvez ela seja só colocada assim, seja embalada aqui, né, mas ela vem de fora, ela é alemã. E que você pode queimar em forno caseiro, que é essa que eu faço workshop, que tem gente que nunca aprendeu, nunca fez nada e que quer começar a fazer alguma coisa com arte. E aí eu comecei a usar essas canetas. Mas eu uso a tinta também, eu uso o pincel como veículo, né, assim, como forma de trabalhar. Mas eu gosto muito de trabalhar com as canetas porque eu acho lúdico. Como lápis de cor, né? Que eu sempre amei trabalhar com... Volta para a Cris criança que ficava lá esquecida no cantinho, trabalhando, né, criando milhões de desenhos. Eu me perco, assim, eu vou, começo, quando menos espero já, sei lá, virei à noite ali fazendo, assim, numa maior tranquilidade, assim, eu amo fazer isso aí. E também tem muito essa questão da ilustração, que é uma outra paixão minha. Eu gosto realmente de ilustrar, de fazer retratos, de fazer essa coisa do cotidiano, dia a dia, as pessoas, mas por causa da arquitetura, né? Porque como eu fazia muita ambientação de arquitetura, casa, gente andando, não sei o quê, aquela coisa, e aquilo ali, para mim, eu sempre gostei de fazer. Aí volta de novo nas memórias, quando eu comecei, que eu fazia muito isso para todo mundo. E eu faço esse trabalho na porcelana, né? Eu acho bacana, eu adoro demais fazer. E aí eu fui levando para outras coisas, para acessórios, para casa, sabe? Eu queria trabalhar com a casa também,
por conta também de ser arquiteta, eu queria ter objetos para casa, eu queria ter só bolsa. Por isso que eu acho que a arte da Cris é bacana, porque ela sintetizou num lugar só tudo que eu gosto, que é roupa, moda, arquitetura, da arte. Assim, é um pirão, né? Mistura de um monte de coisa, mas... E é bom. E é bom. Deixa eu mostrar outras coisas. Aí, essa aqui é a minha última paixão, assim, última que eu digo assim, a mais recente, que é trabalhar com resina. E também, mais uma vez, eu me desafiei a aprender a fazer um negócio que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Porque é um trabalho muito, muito louco, assim, sabe? E meu marido, poxa, a gente via a questão da resina acontecer, né? Todo mundo começar a trabalhar com resina. E ele dizia assim, mas, poxa, por que você não aprende? Ele diz, você é tão inteligente, isso aqui você vai rapidamente aprender. Aí eu comecei a pesquisar um monte de vídeo de gente fazendo, e fui atrás de empresa que vende o material, e fui atrás de aprender, e perdi muito, muito material, perdi muita flor desidratada. Mas o que está aqui hoje é um resultado de um processo que já vem sendo feito há muito tempo, assim, de aprendizado. Eu me permito, sabe? Assim, eu sempre acho que faz parte do processo, você vai aprendendo, mesmo que aquilo ali vai fazer você ter muito problema no caminho, no começo, você vai perder material, você vai perder tempo, mas no final você não perdeu, você ganhou, né? Com certeza, é um aprendizado, né? A frustração faz parte desse aprendizado, exatamente. Né? E você fica cada vez mais se puxando a aprender, e assim, não, vai dar certo. Olha os atritos aí. Pronto, a questão dos atritos entra nesse aspecto. E você fica assim, quase que, não, vai dar certo agora, nem que eu, né? Assim, você fica se desafiando mesmo a terminar aquele trabalho. Mas é impressionante a delicadeza, né, que você tem com a resina, que é uma técnica diferente. Você consegue trazer a delicadeza do seu traço, né, do desenho, da pintura, e você leva para a resina também. Mas é o fio condutor, né? Que a gente estava justamente falando, né? O que é a alma do artista, né? Assim, cada sua obra você vai ler aquilo ali, ou pela paleta de cor, ou pela forma que você usa, né? Mesmo que você use diversos materiais, mas eles vão estar sempre com a sua identidade. Cris, e para onde que você vai agora? Ai, nossa senhora, eu nem sei dizer. Você falou que chegou aqui na resina, mas e agora, tipo, não já está mirando outra técnica, né? O que tu tem pensado? Eu acabei assim, fazendo um pouco do resgate da própria pintura, né? Porque assim, quando a gente trabalha muito com outras coisas, assim como eu trabalho, com muitas outras coisas, você acaba que esquecendo, porque assim, como a pintura requer tempo, né? Quem trabalha com a aquarela, com a pintura acrílica, é uma coisa que, principalmente detalhista como eu sou, você precisa de muito tempo. E tempo é uma coisa que eu não tenho, né? Quem é que tem, hein, hoje? Exatamente. Parece que a gente está toda hora correndo para ganhar tempo, né? E contra o tempo. E eu tô, tipo... Sempre falta, né? Saber lidar com essa falta. E eu tô, tipo, me obrigando a resgatar isso em mim, sabe? A voltar a pintar. Eu sempre pintei tela e tudo, mas, assim, acabei que parei um pouco porque é tanta coisa que eu dizia, eu tenho que dormir alguma hora, né? Então, assim, mas eu vou me organizar. Eu acho que é tudo a questão de prioridade, de organização mesmo. Tira 2 horas para aprender uma coisa, passa 2 horas naquela tela, entendeu? Passa 1 horinha fazendo aquilo ali. Eu faço. Você me perguntou sobre o meu dia a dia, né? Minha filha está de prova. Eu faço 1000 coisas, né, Marina? A minha mesa de trabalho é tanta coisa na própria da mesa que, assim, tem hora que está com porcelana, tem hora que está com resina, tem hora que está com acessório, né? Tudo é uma bagunça. Por isso que eu digo assim, é uma organização muito bagunçada, porque eu trabalho com muitas coisas. Eu acho que o meu ateliê tinha que ser gigantesco para caber tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma professora minha, que é a Terry, que é de cerâmica, que ela diz assim, você tem que aprender como os japoneses. O japonês tem um espaço de 1 por 1 e ele consegue fazer 1000 coisas, assim. O ateliê, que ela disse que conheceu muitos ateliês lá, e era um espaço cubículo. E aí eles conseguem fazer tudo naquele cubículo. Então, é isso que eu tinha que me aprender, porque eu era muito espaçosa, né? Você aprenda a trabalhar como um japonês. E aí eu fui tentando, e eu acho que hoje eu consigo mais, sabe? Me controlar um pouco.
Deixa eu passar aqui, tem. Pronto, aqui que eu digo que foi assim um grande divisor de águas. Divisor de águas por quê? Porque até aí era muito a questão da arte aplicada, assim, eu não tinha muito contato com os outros artistas, né, André? E eu acho que a partir aqui da Cal Parede, que eu conheci, foi quando eu conheci a Andréia, conheci a Sandrinha, conheci um monte de outros artistas que eu comecei realmente... Outra virada de chave aí? Outra virada de chave. Participei da Cal Parede, a gente estava juntas, né? E muito foi uma energia muito legal que a Cris está colocando, porque a gente produzia juntos, cada um com o seu projeto, cada um com o seu universo, mas a gente fazia trocas. Só de passar, porque você entrava num galpão bem grande, cheio de vacas e de artistas, e você passava por eles e você já ia conhecendo, mas você via o processo. Você via cada um pintando. De um processo diferente, né? Então, isso foi muito interessante. E foi aí que a gente se conheceu, não foi, Cris? Foi muito bacana. Para mim foi maravilhoso esse encontro, né? Eu tenho minhas amigas agora, assim, da arte e tudo, que são muito... Assim, aprendi muitas coisas, né? É muito importante, muito importante. E depois esse projeto foi uma coisa muito interessante, quando a gente pensa na escala da cidade, porque as pessoas não estavam esperando ter uma vaca no meio de uma praça, ou numa esquina, né? Então, era muito interessante as pessoas me mandando ou perguntando o que é essa vaca. Então, assim, movimentou a cidade e chamou a atenção para pontos, né? Então, é esse criativo, é esse do inesperado, né? E cada artista, então, teve pessoas que chegaram para mim e disseram que estavam mapeando, apesar de ter os mapas, eles estavam fotografando e criaram Instagrams para acompanhar, né, as artes, marcar os artistas. Então, isso movimentou a cidade também. É só para que a gente fale também um pouco que a arte pode trazer também esse olhar para os lugares da nossa cidade, ter esse olhar mais afetivo para a cidade também. Ativamente com essa cidade, né? Que é a arte relacional. Eu acho que é onde também junta a arquitetura, exatamente, né, com design, facilitar essas relações. Eles vão se entrelaçando, isso, né? Isso. Favorecer essa humanização, essa troca, esse olhar. É tão bacana quando a gente faz os murais, né? Que a gente consegue levar um pouco de arte para a cidade. Vou até mostrar depois assim, os murais que nós fizemos. E se a cidade, né, fosse toda construída pensando isso, né? Como é que seria, gente? Com certeza ia ter outra dimensão. Essa nossa, ia ter outra escala, ia ter seria outra importante, dimensão, né? Sabe, assim, a gente quase não consegue, assim, se não for por... Já está no horário, gente? Não, mas a gente tem 15 minutinhos, vamos lá. Então, eu vou passar aqui rapidinho para a gente terminar. Pronto, aqui foi aquele das porcelanas, que foi no design, né, que eu falei, que tinha feito essa exposição. Aqui falando um pouco das exposições, a de cerâmica, que também já... pronto, cerâmica é uma coisa outro que eu estou universo. desbravando. É uma outra técnica que eu estou, assim, aprendendo. Essa daí eu estou bem engateando ainda, sabe? Mas é um processo. E aqui os murais a gente fez, né, André? Tu fez também, não foi? Dentro da escala da cidade também. Então, a gente vê a arte da Cris expandida, né? Então, a gente vê, mas a linguagem é a mesma, o traço é o mesmo. E é outras dificuldades, né? Assim, porque você pintar pintar na escala da cidade, questões de limitações físicas, né? Nossa, mas você tem um olhar do observador, um olhar do outro. E também foi essa mesma energia, né, Cris? De todos pintando ao mesmo tempo. Um ajudando, um dizendo, bota assim, por que é que tu não faz assim, né? Foi uma troca gigantesca. Ficou linda. Muito linda, lindo linda também esse trabalho. Pena que já tiraram tudo, né? O trabalho já foi. A arte urbana tem esse caráter efêmero, né? Temporário, efêmero. Nossa senhora, aqui não tem mesmo. Aqui já foi os Novos Olhares para a Mona Lisa, que eu fiz essa mistura de resina com pintura. Né? Foi a primeira exposição que eu fiz com a Andréia, como curadora. Que já é um projeto da Andréia bem, né? Que ela já tem há muito tempo, né? Você e a Veri, né? Novos Olhares, ele surgiu em 2008. Né? Então, só falando muito, muito rapidamente, são mais de 600 releituras que eu faço as curadorias das exposições, já são 19 exposições, e a Cris está aqui como artista, são quase
quase 200 artistas cearenses, com mais de 300 obras cearenses. Cada obra mais linda que a outra. Olhares de Mona Lisa. E uma questão muito interessante dessa exposição, e eu fico muito feliz que a Cris faz parte, é porque mostra essa... Mais do que a Mona Lisa, é mostrar a nossa produção artística. Então, a gente tem artistas que começaram na década de 50, 60, como tem artistas contemporâneos, né, às vezes com a primeira exposição acontecendo nas Mona Lisas. Então, ela apresenta justamente a nossa produção artística. Isso é muito interessante desse projeto. Vamos tirar o tema de fundo, né, tira ele. Ela fala sobre isso, ela fala sobre a nossa produção artística. No caso, eu fiz a Mona Frida. Porque a história da Frida, para mim, assim, é uma coisa bem pessoal, sabe? E acaba que a Frida entra comigo, né? Embarca sempre comigo. Aqui foi a da Tarsila, exposição virtual, né? Na época da pandemia, não foi? Que a gente fez. Eu tinha que fazer uma releitura, e aí eu acabei colocando a Tarsila como seria ela hoje na cidade, banda e tudo, usando máscara, ela ia enfeitar a máscara dela e tal, ia fazer o trabalho dela, né, como estamparia, e ela gosta muito de acessórios, era um ícone fashion da época, né? Então acabei criando esse trabalho aí virtual, né, que a gente fez essa releitura. Aí depois fez esse da sonata, né, que eu também entrei com algumas, que tinha que ser nordestino, né, que tinha que ter a temática nordestina, né, que é o do sonata, que está até hoje, né, em exposição. Também é um trabalho muito lindo, também muitos artistas bacanas. E esse aqui foi o Mostra Ceará, que a gente está participando, né, André, também. E aqui eu mostrei tipo uma coletânea de tudo que eu faço, né, eu levei um pouco de cada coisa que eu faço, que foi bem bacana também. Esse projeto está acontecendo, vai acontecer até agora no Rio Mar também, né? Isso que eu ia falar, quem quiser ver o trabalho da Cris, vai poder ver lá no Rio Mar também, porque vão ter os expositores, não só o da Cris, mas de outros artistas, que é a curadoria do Germano Albuquerque, e também ele quer mostrar justamente essa criatividade dentro da arte, dentro do design. Então, vale a pena conferir também, vai acontecer a partir de domingo, ele monta... Domingo, né, dia 29. Né? Então, já vai acontecer também uma nova edição. Pronto, aqui já foi do Benfica Arte, que foi uma das últimas exposições, que também com a curadoria da Andréia. E aqui já é a volta à pintura. E tem duas telas minhas, que é o São Francisco, que é onde e o São José, que a gente já vê também com as referências do Ceará dentro da nossa arte, né, do nosso processo criativo. E assim, eu apresentei essas duas peças. E essa coleção também foi muito linda, né? Essa exposição, achei que acabou já, né? Mas quem pôde assistir deve ter aproveitado bastante. Aqui já são os workshops que eu falei para vocês, que eu faço, né? As pessoas que querem aprender a arte de porcelana. E pronto, obrigada. Aqui são os meus contatos. E uma frase que eu gosto muito, que a arte existe porque a vida não basta, eu acho que... Maravilhosa a frase também. Explica tudo. Eu acho assim, a arte sempre me salvou, né? Em todos os aspectos. Então, assim, se eu sou hoje o que eu sou, eu devo à arte. Porque mesmo quando eu trabalhava como arquiteta, quando eu trabalhava como designer de moda, a arte sempre me acompanha até hoje, né? E eu acho assim, que eu não sei mais viver, já é uma coisa de... orgânica mesmo, assim, você respira, que você acorda fazendo isso, você vai dormir. É uma necessidade, né? É uma necessidade. Cris, acho que é com esse pensamento do Ferreira e com essa ideia dessa fome, né? A Adélia Prado até fala, eu não quero a faca nem quero o queijo, quero a fome. E eu acho que você tem essa fome, né, de criar, e é muito gostoso te ouvir. Acho que a gente passaria... Acho que essa conversa mereceria uma taça de vinho, né, Andréia? A gente passar horas conversando. Vamos fazer isso, que eu acho que a gente tem muita coisa em comum também depois, né? Assim, a gente sempre conversa muito, né, André? Eu angustiada querendo conversar mais, mas tenho que ir para a sala de aula agora para o próximo horário, né? Agora a gente tem que ligar toda uma coisa de computador. Mas queria te agradecer muito, Cris, muito por essa conversa. Acho que foi uma experiência riquíssima, que a gente repita, acho que na próxima vez, por meio de um workshop, né? Agradecer a Andréa por a gente estar dividindo essa mesa também, Andréa, a gente poder ter essa oportunidade, não é? Muito obrigada, Cris. A gente vai se comunicar no Instagram, que eu já vou sair daqui, te seguir, te dar um oi, porque eu quero falar desse. Conte sempre aqui, a gente está sempre aberto. Olha, falando do trabalho. Eu que agradeço, né? Assim, e Cris, eu tenho certeza que você não conseguiu mostrar nem
nem um décimo, muito longe, afinal de contas, mais de 20 anos aí de trajetória. E aí, se as pessoas quiserem falar com você, eu já estou dizendo que ela é aberta, ela adora conversar, né? Então, e olha, o vinho está aqui, né, gravado aí no YouTube, com os testemunhas, mas vamos sim, porque a gente precisa falar mais de arte, né? Com certeza. A gente vai seguir com essa missão. Acompanhe os nossos próximos passos. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada.